Bem, nosso estudo de hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Palavras de Paulo. Emmanuel comenta na lição 42 do livro Ceifa de Luz, no trato comum. É razoável estejamos sempre cautelosos a fim de não estendermos um mal ao caminho alheio. Os outros colhem os frutos de nossas ações e oferecem-nos de volta as reações consequentes. Daí o cuidado instintivo em não ferirmos a própria consciência, seja policiando atitudes ou selecionando palavras, para que vivamos em paz à frente dos semelhantes, assegurando tranquilidade a nós mesmos. Em muitas circunstâncias, contudo, não nos imunizamos contra os agentes tóxicos da queixa. Superestimamos nossos problemas, supomos nossas dores maiores e mais complexas que a dos vizinhos, e, amimalhando o próprio egoísmo, cultivamos indesejável raiz de amargura no solo do coração. Daí brotam espinheiros mentais, suscetíveis de golpear quantos retêm conosco na atividade cotidiana, envenenando-lhes a vida. Quantas sugestões infelizes teremos coagulado no cérebro dos entes amados, predispondo-os à enfermidade ou à delinquência com as nossas frases irrefletidas. Quantos gestos lamentáveis terão vindo à luz, arrancados da sombra por nossas observações vinagrosas. Precatemo-nos contra semelhantes calamidades que se nos instalam nas tarefas do dia a dia, quase sempre sem que venhamos a perceber. Esqueçamos ofensas, discórdias, angústias e trevas, para que a raiz da amargura não encontre clima propício no campo em que atuamos. Todos necessitamos de felicidade e paz. Entretanto, felicidade e paz solicitam amor e renovação, tanto quanto o progresso e a vida pedem trabalho harmonioso e bênção do sol. A mensagem é muito atual, né? Principalmente porque nós estamos vivendo um momento difícil em que eu vou compartilhar com vocês que eu vivi uma situação na semana passada agora que me deixou preocupado, porque eu não sou pessoa de discutir política com ninguém. Não tenho esse costume, realmente é um costume, eu prefiro discutir o evangelho. Eu estou nessa fase aqui da minha vida, mesmo sabendo que todos nós temos aí um compromisso ainda com o lado político, né, que a maioria de nós, né, quando fala que o Brasil é coração do mundo, pátria do evangelho, nós somos falidos aí com relação a esse tema, e a gente evita ao máximo trazer esse tema no ambiente religioso. Por quê? Porque nós estamos tendo a oportunidade de primeiro solidificar alguns valores dentro dos nossos corações, para daqui a pouco a gente poder estar ressarcindo tudo que ficou para trás e que a gente precisa consertar dos nossos equívocos. Mas eu me peguei numa conversa em que de repente fui eu que fui a pessoa que puxou um assunto e que de repente promoveu uma discussão muito calorosa entre duas pessoas que são amigos, e que me deixou assim triste na hora. Eu falei, caramba, né? Parece que a situação que a gente está vivendo está sendo aquela situação de que chegou-se a um ponto de não respeitar tanto a opinião do outro, que fica aquela coisa igual a mola que você vai apertando, e tem uma hora que agora a mola não quer mais ficar pressionada. Então a mola extravasa, e quando extravasa de maneira agressiva, porque ela estava pressionada durante muito tempo, né? Então chegou um ponto tão grande de um querer convencer o outro da sua opinião, ou um querer impor ao outro. Se fosse convencer era fácil, porque a questão é impor. E toda imposição gera essa esse movimento contrário, né? E o que acontece é isso que a gente está vivendo na nossa sociedade nos dias de hoje. Ele vem falando aqui pra gente que é razoável que a gente esteja cauteloso a fim de não estender o mal no caminho alheio. E olha que eu não tive nem intenção nenhuma aqui no meu coração de estender mal, de coisa alguma. Mas fui tocar no assunto, um defendeu um ponto, outro defendeu o outro, daqui a pouco, né, estava uma discussão que não é uma discussão mesmo que vale a pena, né? A gente sabe que isso está acontecendo com muita frequência em vários ciclos, seja ele familiar, seja ele profissional, seja ele até inclusive religioso, né? Quando não está dentro do ambiente do culto em si, da solenidade ali religiosa em si. Aí ele bota aqui, os outros colhem os frutos de nossas ações e oferecem-nos de volta as reações consequentes. As pessoas começar a ter um estereótipo seu,
e ia te devolver de acordo com o que você está doando também. Então ele bota daí o cuidado instintivo que a gente deve ter, não ferirmos a própria consciência, ou seja, policiando atitudes, ou então selecionando palavras. Eu vou selecionar a partir de agora atitudes ou palavras. Tanto que interessante que uma pessoa virou para mim, mas por que você foi falar de política? E eu perguntei para ela, mas quantas vezes nessa vida você me viu falar de política? Na verdade eu estava falando de outra coisa e entrou nesse assunto. Então está sendo um assunto que no momento a gente não pode se dar o luxo de discutir, porque ele pode trazer problemas graves entre alguns amigos que foram muito magoados nesse período que a gente viveu por conta dos ataques que sofreram, né? Mas, continuando o texto, ele fala, em muitas circunstâncias, contudo, a gente não se imuniza contra os agentes tóxicos da queixa, ou a gente superestima nossos problemas. Tem uma coisa assim que é interessante, que eu já vivi isso algumas vezes e não me arrependo de ter vivido, né? Embora também não signifique que eu não seja curioso. Mas daquela pessoa trazer uma informação assim, pô, você sabe o que fulano falou de você? Eu falei assim, me desculpa, mas eu quero te pedir para não me contar, eu não quero saber o que fulano falou de mim. Porque a partir do momento que eu souber, se for uma coisa boa, eu vou começar a ser parcial com a pessoa pelo fato da pessoa ter tratado bem. Mas se for uma coisa ruim, eu posso mudar o meu comportamento com essa pessoa, então eu prefiro não saber. E mantive aquela postura, não quero saber, tal. Já teve um caso, que depois de muito tempo, eu falei, pô, agora eu acho que eu estou preparado, você pode falar. E a pessoa me contou. Eu descobri que eu não estava preparado com coisa nenhuma, porque a minha reação não foi uma reação boa, né? Não era um comentário que me agradou. Mas, a partir de agora, eu botei na cabeça, falando, não, vai começar a falar, não fala. Aconteceu recentemente isso comigo agora também. Só veio falar, falei, não quero saber. Ainda falei com a minha esposa, que falei, não fica curiosa, não pergunta, não quero saber também. É melhor não saber essas coisas. Deixar que a gente fica com o solo do coração tranquilo, né? Mas ele bota aqui pra gente as queixas, a gente acha que as nossas dores é maiores e mais complexas do que o outro. E amimalhando, essa frase eu achei interessante, eu estou mimando aqui o meu próprio egoísmo, cultivando indesejável raiz de amargura no solo do coração. E você plantou a semente, aquela semente vai dar. Espinheiros mentais, ele usa aqui essa coisa, olha que legal. Espinheiros mentais, olha que imagem que o Emmanuel cria pra gente. Quantos espinheiros a gente deve ter aqui, a gente deve cultivar e ter o cuidado como bom jardineiro de arrancar, deixar a nossa consciência tranquila, deixar o coração leve, né? Quantas sugestões infelizes teremos coagulado no cérebro dos entes amados, predispondo-os à enfermidade ou à delinquência. Gente, isso é sério demais. Porque cada um tem uma maneira de ver a vida, e se você joga uma ideia negativa na mente de uma pessoa, aquela pessoa, de repente, esse espinheiro mental ele vai florescer muito mais rápido do que em você, porque às vezes você tem já uma resistência moral que a outra pessoa não tem. E de repente aquela pessoa vai transformar a vida dela num inferno, e foi você que jogou aquela sementinha ali, que predispôs ou a enfermidade, a doença que ela está, ou a delinquência. Lá na frente você vai ver que foi isso, né? Você vai ter a oportunidade de ver qual foi a origem do problema. Foi uma conversa assim. Foi a pessoa que ficou muito magoada com o que o outro disse, com a maneira com que o outro disse. Ou então, a coisa assim, é muito séria da fofoca. A fofoca destrói a vida. E o problema de tudo é que a fofoca, muitas das vezes, ela vem disfarçada de amizade, né? Eu me lembro do Divaldo Pereira Franco falando em uma das palestras dele, falando assim, né? Sabe aqueles amigas, amiga da onça? Ele até fala assim, né? Porque uma de suas irmãs, a irmã do Divaldo, se suicidou porque uma amiga, entre aspas, correu lá para a casa dela para falar, você sabe, eu peguei o seu marido com outra mulher. E aí, essa grande amiga aí, que estava, né, defendendo a sua amizade, nada disso. Quem é amigo de verdade fica de fora tentando ajudar de todas as maneiras, não fica com preocupação de fazer fofoca daqui ou dali, não. Mas ela foi fazer esse comentário, e aí a irmã se precipitou no suicídio. Quanta dor foi trazida, aí a pessoa vai falar, a culpa foi do marido? Tá, mas a culpa também foi da amiga que trouxe a informação. Então, precatemo-nos contra semelhantes calamidades que se nos instalam no dia a dia. Ele termina aqui para a gente, ó, todos necessitamos de felicidade e paz, mas felicidade e paz solicitam amor e renovação, assim como progresso e vida pedem
trabalho harmonioso e bênção do sol. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.